aí o Caveirinha, ele tem uma história muito curiosa. Deixou o Caveirinha com... Ele é responsável pela passagem da vida e da morte. Ele é o mais velho da linhagem. Existe a mãe, o pai, o avô, sim, existe. Mas eles foram denominados naquelas nomenclaturas para serem mais velhos. O Caveirinha, ele veio como um espírito muito velho, antigo. Como ele não conseguiu cumprir todos os papéis que ele precisava cumprir, porque as coisas foram mudando. Existe aquela questão das brigas dos mundos, as grandes guerras entre o bem e o mal. Então se complicou bastante os trabalhos dele, porque muitas pessoas estavam se definindo a outras crenças muito forte, claramente, e colocando o trabalho dele em risco. Então as mortes não estavam sendo nas vibrações do Caveirinha, e isso não poderia ter acontecido. Então existiu sim muitas mortes onde o Caveirinha não conseguiu dar conta. Existe aqueles espíritos que simplesmente desapareceram do mapa e não se tem passagem de morte, que são aqueles que se tornaram encantados. E aí começou a existir uma grande guerra. Parece loucura o que eu estou falando, mas essa é a verdadeira história, é a essência do Caveirinha. O Caveirinha, ele está na minha casa. Por isso que eu demorei para fazer o vídeo, porque o Caveirinha é assim. Ele desaparece com as coisas. Existe uma coisa muito curiosa: quando algo desaparece, diz que você tem que invocar o Caveirinha para que ele te ajude a encontrar, porque geralmente faz parte da linhagem dele descobrir aonde está determinadas coisas. Então eu estou dando um grande segredo para você que perdeu alguma coisa, para você fazer um trabalho para o Caveirinha, porque você vai encontrar. Inclusive, se for pessoas, por exemplo, desaparecidas, se ela for morta, ela vai ser dita para você, se caso, lógico, a pessoa que fez tem a vibração correta para receber o Caveirinha, comunicar-se com ele e ouvir dele a história do que aconteceu com ela, de por que está morta. Porque ele é a morte, né? Quando ele se enfia, mas olha, não dá 3 dias, aparece alguém com história terrível na vida, sabe? De sequestro, de assassinato, de suicídio, de homicídio, sabe? Olha, coisa horrível assim, que é história cabeluda mesmo. É dito e feito, parece que ele traz a negatividade, ele traz as pessoas que justamente estão à procura de uma explicação, de fazer acordo. Caveirinha acerta acordo. Acordo, não é pacto não, tá? Existe uma diferença entre acordo e pacto. Aí como você faz o acordo? Vou ensinar. Você pega uma vela branca, tá? Não é porque ele é Caveirinha que ele quer vela preta. Você presta atenção no que você vai fazer. Você vai matar alguém aí com vela preta, dando pro Caveirinha. Você pega uma vela branca e você escreve o nome da pessoa que você quer ou o nome do objeto que você quer. Se tiver um número, que eles vinculam muito a números, daí eu não sei, tipo um RG, um CPF, eles são muito vinculados a número. Você coloca nessa vela. Você pode fazer, em caso de pessoas, em vela de cabeça branca, né, do sexo da pessoa, e no caso cabeça masculina, né, para o homem, cabeça feminina para a mulher, ou uma vela de 7 dias branca. Mas se você não tem, pode ser uma branquinha mesmo, pequenininha, que ele vai te ajudar a encontrar. Porque você vai dar luz a ele, caminhos aos eguns dele, que são bastantes, e aí ele vai ajudar você a encontrar isso, ou o objeto, ou a pessoa desaparecida. Mas aí você pega e coloca para ele 3 moedas, tá? Pratas, tá bom? Então pode ser 10 centavos, 50 centavos, acho que são essas que tem pratas, né? 25 centavos também tem prata, né? Mas cuidado que ela tenha dourada, então fica meio assim de falar, né? Prata você tem que dar, tá? E aí você pega, dá pra ele isso, um cigarro e um copinho de cachaça. Você reza pra ele falando assim: salve meu pai, Exu Caveirinha, o Senhor dos Senhores, o Senhor da morte, o Senhor da passagem, aquele que responde, aquele que procura, aquele que tudo vê, aquele que sabe de tudo, da vida e da morte, que sabe do depois, do antes, do agora.
agora. Eu peço a sua ajuda para que você me ajude em determinada coisa, para encontrar determinado objeto ou determinada pessoa. Enfim, você vai explicando, conversando com ele. E você tem que repetir isso várias vezes, pelo menos umas 7 vezes, tá? Por quê? É na repetição que ele vem. Tá? Então não tem outra forma de você fazer, você tem que repetir a oração, entendeu? Você não pode falar uma vez só, porque aí ele não ouviu e acabou. Então você tem que ir fazendo, porque quando você vai emantando isso, enquanto está queimando essa vela, essa energia, esse cigarro, você vai conversando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Se você tiver visões, não tenha medo. Se você ver, não vai se assustar, porque daí você coloca ele para correr, nunca mais você vê. Se você ver, sentir, desdobrar, cair, desmaiar, não tem problema. Você tem que continuar firme ali, porque ele vai te passar, de repente, se ele já sabe aonde está o que você quer, ou onde está a pessoa. E muitas vezes ele pode te dirigir até lá. Então, se você sentir uma formigação, segue a formigação, vai indo para os ambientes. Quando é objeto, olha que engraçado. Ele faz um tipo de vibração e você vai com a mão que ele vai guiar você. E quando você estiver saindo dos parâmetros do objeto, ou seja, aquela coisa de quente, frio, sabe aquela brincadeira? Igualzinho. Quente, tá frio. Quando estiver ficando frio, você vai perdendo a vibração. E quando está ficando mais quente, a vibração vai aumentando. E aí é bem engraçado, tá bom? Não é uma brincadeira. Claramente você tem que ter uma qualidade boa e estar bem para você estar se comunicando dessa forma. Mas se você é de merecimento a receber isso de volta, ele vai ajudar você a encontrar. Então é um grande caminho interessantíssimo para você nas questões do Caveirinha, tá? O Caveirinha, ele tem uma história muito triste na passagem humana. Quando ele se transformou em carne, porque antes ele veio primeiramente em espírito, antes do planeta todo, dos humanos todo, mas quando ele veio em carne, vou contar a primeira encarnação carne. Na primeira encarnação ele veio filho, no caso um bebê. Ele era o 7º filho da linhagem dos Caveiras, da Maria Caveira e do Exu Caveira. São os 2 primeiros, carne, tá? Tô falando. E aí veio o Caveirinha. Veio os filhos, né? 6, e aí mais o Caveirinha. Então, quando nasceu o Caveirinha, existiu uma oportunidade com outras linhagens de se fazer um pacto. Porque todos que passam pela Terra, independente das suas linhagens, têm direito a fazer um pacto na sua primeira encarnação, na sua primeira vida. Como era a primeira encarnação dos Caveiras, fizeram pactos para que tivessem evolução, para que buscassem isso. Como eles eram espíritos velhos, né, eles se sacrificariam. E teria uma linhagem interessante, né, mas que teria uma morte trágica se um dia isso fosse descoberto. Então, o que aconteceu? Para que firmasse o pacto, a pessoa, né, a Maria Caveira e o Exu Caveira, condenaram o Caveirinha, sacrificando a carne para que o espírito ficasse na linhagem do outro lado, para que houvesse uma comunicação das 2 dimensões. Então, vida e morte no mesmo lugar e no mesmo ambiente. Se eles sacrificassem esse bebê que ainda não tinha tido pecados, então ainda é considerado inocente e de uma linhagem tão forte espiritual, eles teriam esses direitos e eles não desencarnariam, eles evoluiriam, mas não explicaram como. E aí ficou por isso mesmo. Eu convido você a assistir todos os vídeos de caveiras que tem neste canal. Tem uma playlist só de histórias de caveiras. Ele foi sacrificado num ritual, né, satânico, para que houvesse essa linhagem. Então eles começaram a desvendar o mundo, né? Dinheiro, fama, sucesso, isso e aquilo, e nossa, inteligentíssimos, né? Viveram anos. Ficavam voando de um lugar para o outro, sabe? E não envelheciam, e era uma loucura. Tiveram linhagens interessantíssimas. E o Caveirinha, do outro lado, de forma espiritual, respondendo eles. Então eles viam os mortos, todos os caveiras. Por isso que eles eram uma família muito grande. E estudavam muito, pesquisavam muito, não ficavam parados nos lugares. Era incrível e show de bola como que funcionava a questão
da família dos caveiras. Então, se você vai lá na história dos caveiras, você vai ver como que era a história deles na Terra e tal. Mas eu nunca falei do Caveirinha porque eu acho muito complicado falar isso, porque essa história, o sacrifício do bebê, que era o Caveirinha, por isso que ele é considerado Caveirinha, mas ele nunca foi criança, tá? Ele é um Exu velhíssimo, inclusive vovozinho praticamente. Já vi ele descer igual um vovozinho em terreiro, que é para fazer firmeza de tronqueira. Ele geralmente pode usar inclusive um vermelho se ele quiser, ou branco ou preto, depende de qual linha que ele vai trabalhar naquele terreiro. Ou ele pode também usar a capa principal do Exu da casa, tá? Então, por exemplo, se fosse a nossa casa, ele poderia usar a do tranca-ruas. Se a Padilha permitisse, ele poderia usar a dela também. Você tem o direito de usar a capa do chefe espiritual da casa, porque as incorporações do Caveirinha são raras as vezes que ele fala alguma coisa. Ele só vem para firmeza, ele não vem para conversar e nem para contar história. Tanto que não foi ninguém incorporado que me contou essa história, foi ele, o espírito da linhagem. Pesadíssimo. Olha, eu levantei com uma dor assim em 5 chakras diferentes. Não são os básicos, que se é os básicos é fácil. Foi assim uma dor horrível, horrível. Ele é você sentir a própria morte. Geralmente quem pode ter Caveirinha são as pessoas do Odu 4, que é Iemanjá também, mas na qualidade do Odu 4. Geralmente é o mais comum. Não que você não possa ter porque você é de outro. Não estou falando isso. Pode acontecer. Existem algumas exceções. E existe também a questão de que você não vai trabalhar com ele, mas que ele exige a firmeza dele no terreiro. Então essa é a primeira história do Exu Caveirinha, tá? É a primeira linhagem, é a essência do espírito. Então qual é a função dele no terreiro? A função dele no terreiro é tirar mãos de vume, é para tirar eguns que acabaram de falecer, é para tirar espíritos desencarnados que conseguem caminhos para perturbação, e também é para designar karmas. Por isso que os fundamentos de Caveirinha são bem complicados para se ter dentro de terreiro, porque se o médium está fazendo coisas erradas dentro do terreiro, ele vai se envolver em grandes confusões. Isso é que se complica muito. E isso vale para um pão que você comeu e não podia, porque para ele não existe uma coisa assim que isso é mais grave do que isso. Você tem que entender isso. É igual a lei de Xangô. E aí você entende por que existem pessoas paraplégicas, pessoas que ficam sem pernas ou sem braços, pessoas que ficam sem visão ou sem audição, porque são pessoas que vão morrendo aos poucos. O espírito vai sendo condenado a pontos chakras, então são conexões que nunca mais ele vai desenvolver, mas aí ele é obrigado a transportar aquele espírito que vibrava naquele chakra para outro chakra. Por isso que geralmente ele desenvolve uma qualidade maior em outro sistema do corpo, como por exemplo, é cego, vai desenvolver o tato melhor, então ele sobrecarga o tato. Então existe questões de acidentes, de pessoas em terreiros, por isso que você não está livre de nada. Fez cagada, vai pagar. Não existe essa de que Deus é bom, porque nas igrejas Deus é bom, é maneiro, porque a linha kármica você vai pagar. Cedo ou tarde, só que é uma coisa que é um tempo que vocês não entendem, nós não entendemos, né? Não vou colocar só vocês, porque eu também sou carne, mas nós não entendemos o tempo deles, sabe por quê? Se um assassino matou alguém da sua família, ele vai ficar bem, entendeu? É capaz do cara ganhar na Mega Sena no dia seguinte, você acredita nisso? Filho da puta é sortudo, ele nasceu pra ser sortudo. Espero que tenha entendido a história, talvez não era o que você esperava, mas é a verdadeira história, é a essência.